Capítulo 382, Nada é mais convincente do que uma boa surra. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Strunkirk. O tempo passou e rapidamente os 3 meses da abertura do portal se foram, porém, todos ainda estavam dentro do castelo e não faziam a menor ideia de como estavam as coisas no exterior. Muitos se desesperaram, pensando que ficariam presos e tentavam sair de alguma forma, mas nada parecia resolver. Atualmente, dos 200 competidores e 500 anciões, apenas 120 do primeiro grupo e 350 do segundo, sobreviverão. Porém, este terceiro teste se provou ser algo de extrema dificuldade, afinal, diferente dos outros, não havia uma forma aparente de sair deste salão ou completá-lo, já que era possível fazer tantas perguntas quanto quisesse, quantas deveriam ser respondidas para sair dali. Sendo assim, muitos tentaram por dias inspecionar cada tijolo do salão, mas nada foi encontrado. Li Shang estava tranquilo, ele sabia que o portal não se fecharia, não porque ele o conseguia sentir, mas por ser óbvio, afinal, este local era um castelo espiritual, no qual ocorria um grande teste para conseguir o legado deixado pelo criador do local e era óbvio que este último teria deduzido que o teste criado por ele demoraria alguns meses, pelo menos. Então, ele não deixaria o portal se fechar, deixando preso a pessoa que conquistasse seu legado e mesmo que fechasse, provavelmente haveria uma forma de abrir novamente. Li Shang apenas escolhia perguntas aqui e ali, respondendo elas com perfeição. Os prêmios eram diversos e seu valor variava conforme a dificuldade da resposta. As perguntas fáceis recompensavam com armas santificadas e ervas singulares, mas eram de poucos refinamentos e poucas preciosidade. Já as perguntas médias, davam os itens anteriores, mas com ranks maiores. Aquelas de nível difícil, entregavam armas santificadas entre 18 e 20 refinamentos e as ervas singulares estava entre 25 e 30 preciosidades. Já as de nível extremo, davam armas épicas e ervas santas, mas elas faziam jus ao seu nome e mesmo Li Shang tendo Gao Yao e Seiryu, não facilitava em muita coisa. A razão era simples, as perguntas não envolviam conhecimento comum, do tipo, saber o nome de tal erva ou saber os tipos de materiais e assim por diante, mas sim coisas como qual a interação entre tais ervas se colocadas em tal situação. Isso tornava tudo mais complexo, já que não era necessário apenas saber o que era, mas saber trabalhar com o conhecimento em si, ou seja, não era possível responder estas perguntas apenas tendo boa memória, mas sim a genialidade de um cultivador. No entanto, o criador deste local não era um tolo, muito pelo contrário, ele sabia que o local onde havia posto seu castelo espiritual era em um canto do reino mortal, um lugar onde muitos sequer sabiam de sua existência. Esta parte era como a periferia de um grande centro urbano. Para isso foi que ele colocou uma biblioteca ali. Todos perceberam que ao escolher uma pergunta, um setor da biblioteca era liberado de suas defesas, o indivíduo então podia ir até lá e ler os livros e pergaminhos em busca da resposta, mas era como dito anteriormente, eles só continham o conhecimento e não a resposta em si, ou seja, o cultivador deveria analisar os fatos estudados e fazer uso de sua genialidade, se a tivesse, para resolver as questões propostas. Dessa forma, o tempo voou e agora já era metade do ano. No dia 1º do 6º mês do ano, Li Shang estava sentado em uma mesa, analisando uma pilha de livros. Até agora ele já havia decorado 65% dos livros e pergaminhos na biblioteca, bem como respondido uma dezena de perguntas de nível extremo. No momento ele estudava para responder a sua 13ª pergunta extrema. Qual é a forma mais fácil de fundir uma pedra multicolorida espiritual em uma lâmina dos 100 polimentos celestiais e como ocorre a fusão entre estes dois materiais a nível atômico? O livro que Li Shang observa agora tinha o título de Enciclopédia das Teorias Minerais, escrito por Ti Long. Havia um pequeno número de informações, no qual dizia que o escritor era do reino dimensional Caverna Eterna.
Era conhecida por não ter algo como um universo, ou seja, não haviam estrelas, galáxias ou qualquer tipo de espaço. Ela era na realidade uma caverna de proporções colossais, muitos dizem que ela é infinita. O céu na realidade é o teto da caverna, que possui 10 bilhões de milhas de altura. Ali existem nuvens e dezenas de ilhas flutuantes. As ilhas são feitas de cristais especiais que emitem luz. Neste local há dia e noite, onde ocorre uma diminuição na intensidade de luz emitida pelos cristais. Existem ao todo, 8 céus menores e um céu maior. Isso quer dizer que existem 8 níveis de ilhas flutuantes e o último céu o próprio teto da caverna. A quantidade de Qi também varia, quanto mais alto o céu, maior a concentração de Qi. Este local é singular e é como uma galeria com várias repartições. Apenas a sua altura é conhecida, mas sua largura e comprimento são uma incógnita. Alguns antigos achavam que a caverna estava dentro de um planeta colossal, mas inúmeros cultivadores tentaram atravessar o seu céu e até o seu solo já foi aberto, mas, mesmo após cavar milhões de milhas, nem o menor indício de haver passagem foi visto. Porém, devido ao povo deste local viver em uma caverna, a quantidade de minerais e metais às quais eles têm acesso é enorme, dessa forma o conhecimento deles sobre eles é imenso. O reino dimensional Caverna Eterna tinha os maiores pesquisadores celestiais especiais no ramo de minerais. Os pesquisadores celestiais especiais eram aqueles que, diferente dos outros, se voltavam apenas para uma vertente de conhecimento, aprendendo tudo o que fosse possível de um único assunto. A pedra multicolorida espiritual é uma rocha com propriedades magnéticas a qual, ao ser infundida com Qi por centenas de milhares de anos, começa a sofrer alterações, seu campo magnético passa a atrair não só metais, mas Qi e até mesmo energias. As mudanças que ocorrem nelas não têm uma explicação concreta, mas apenas uma variedade de teorias. A mais aceita atualmente é de ocorre uma mudança na organização dos prótons e elétrons dentro do átomo, mas como isso ocorre é um mistério. Li Shang lia em voz alta. Este livro era uma coletânea de teorias sobre os mais diversos minerais, desde suas formações até especulações de aplicações diversas. Como dito anteriormente, as perguntas de nível extremo faziam jus ao nome. Para Li Shang obter a resposta correta da pergunta, ele deveria analisar todas as teorias, ler sobre o outro material citado e então trazer à tona a melhor explicação que ele encontrasse. Realmente não era algo fácil. Aqueles que estavam fazendo os testes em grupos, como o mestre Wong, Simei e Hy Kong, ao decidirem responder um tópico, recebiam uma pergunta para cada membro, mantendo assim o equilíbrio entre os participantes. No entanto, ninguém fazia a menor ideia de como passar neste teste e até mesmo Kong Wei não pode fazer nada além de ir respondendo o máximo de questões que ele conseguia. Enquanto isso, fora do cemitério das eras, o portal se mantinha aberto. Um grande grupo de anciões já estava ao redor do portal. Já haviam passado os 3 meses, mas ainda não havia se fechado. Alguns mais ousados tentaram entrar, mas assim que chegavam perto, se viam diante de uma barreira. Muitos estavam preocupados de que algo havia acontecido, mas não podendo entrar, a única coisa que restava era aguardar pacientemente. Nesse momento, já era para Li Shang ter retornado, mas suas esposas não estavam preocupadas. Com suas almas conectadas, elas podiam sentir Li Shang mesmo nos confins da existência, elas podiam sentir se ele estava em perigo, vivo ou morto, bem como seu estado mental, ou seja, elas sabiam quando ele estava lutando ou não, bem como sabiam quando ele estava dormindo ou cultivando. A ligação entre suas almas era algo do mais alto grau de poder, a força era ainda maior do que a de um julgamento celestial, sendo assim, elas estavam calmas e faziam as coisas tranquilamente. Neste momento, o cultivo delas havia saltado para o 4º grau do Dao do esclarecimento, já Mingia e Limbo haviam adentrado com sucesso no 1º grau do Dao do esclarecimento. Bai Shen finalmente pisou no meio do verdadeiro senhor do Dao lendário e estava a um passo do pico.
Nestes meses a força da seita dragão estava em um nível aterrorizante, podendo ser considerada uma superseita de um supercontinente. Já o continente Zal via sua força crescer, sua economia floresceu e uma era de ouro havia atingido este canto longínquo do planeta Plumas ao vento. Até mesmo os continentes Song e Shon foram atingidos por essa onda e se viu um grande crescimento nestas áreas. O sistema monetário dos dois continentes foi alterado para igualar-se ao continente Zal. Fanguan estava agora no 4º grau do Dao do Esclarecimento e um dos anciões supremos também havia atingido o Dao do Esclarecimento. Urhanshi, Liamei, Xiziyun, Minjia e Limbu, criaram filiais da seita dragão nestes dois continentes, bem como criaram algumas organizações ligadas a ela. O Banco Draconiano era aquele que controlava o sistema monetário, agora dos 3 continentes. A loja draconiana tinha um pouco de tudo, desde forja até pílulas e habilidades marciais à venda. Salão do Desafio Draconiano era um local de missões, onde podiam ser solicitadas missões e pegá-las para as completar. A seita dragão havia se expandido de forma colossal. Várias seitas não aceitavam isso e tentaram se revoltar, bem como atacar algumas filiais dessas lojas, porém, ao fazerem isso, em instantes uma das garotas aparecia ou uma dezena de cultivadores no Dao da purificação e resolvia tudo na base da força. Afinal, nada é mais convincente do que uma boa surra.